Então, senhoras e senhores, estamos de volta aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula, ainda trabalhando o nosso capítulo 5, controle hormonal e reprodução. Hoje nós vamos trabalhar, então, controle hormonal, lá da página 109 do seu livro didático. Então, percebam nessa imagem aqui que nós temos uma representação desse sistema endócrino. Bem aqui nós temos o hipotálamo, que ele faz parte lá do sistema nervoso central, e ele vai produzir que vai fazer neurosecreções, ou seja, ele vai produzir um hormônio, e esse hormônio vai estimular quem? Vai estimular a adenohipófise. Essa adenohipófise no lobo anterior e a adenohipófise no lobo posterior. Então a gente vai ter aqui, quando ele estimulou, a gente vai ter então uma glândula ativada. Quando você tem essa glândula ativada, então você vai ter a produção do hormônio, que o hormônio é uma mensagem, vai ser uma mensagem química ali que nós já vamos ver daqui a pouco, e ela vai estimular então determinado órgão ou a produzir determinadas atividades ou a inibir um pouquinho essas atividades. Então aqui do lobo posterior eu tenho, por exemplo, a ocitocina, que ela vai tanto expulsar o leite lá da glândula mamária quanto estimular as contrações do útero, e temos o antidiurético, que é aquele hormônio lá que age sobre os rins, lá sobre o controle de água, e ele vai estar lá a nível de néfros. Para cá, para o lobo anterior, então, nós vamos ter a prolactina. A prolactina ela vai agir nas glândulas mamárias sobre a produção de leite. Nós temos também o hormônio gonadotrófico, que ele vai agir sobre as gônadas. Nós temos o hormônio tireotrófico, que vai agir sobre a tireoide. Nós temos o hormônio adrenocorticotrófico, que é o hormônio lá das suprarrenais, ele vai agir com a ação das suprarrenais, e temos o somatotrófico, que ele vai agir lá nos ossos. Então, cada uma dessas glândulas, cada um desses hormônios, eles fazem parte do nosso sistema endócrino, e nós vamos então tentar trazer aqui para os senhores como é que é feito esse controle. Então, nós temos aqui como é que se organiza. Nós temos um órgão hospedeiro, que é aquele órgão que está com a glândula ali. Nós temos a glândula, e nós temos dois tipos de glândula, a endócrina e a exócrina, que nós vamos ver lá que uma ela vai produzir para o sangue, para ficar dentro do sangue, e a outra para fora, para excretar. O mensageiro químico, que são o que hoje? Hormônio. E nós temos o órgão alvo ou receptor, que é aquele órgão que vai receber a informação. Então aqui o órgão hospedeiro é aquele que vai produzir a informação, estimulando a glândula, e aqui quem vai levar essa informação são os hormônios, e o órgão alvo ou receptor é aquele que vai receber essas informações. E qual a importância dessas glândulas, senhores? Sistema nervoso mais glândulas endócrinas, elas que vão fazer o controle, a coordenação de órgãos e tecidos. Eles que vão dizer, ó, tem que produzir isso, tem que parar de produzir isso, está em excesso, tem que diminuir, tem que aumentar a atividade. Então, eles que vão fazer todo esse controle hormonal. E o que são hormônios? Só lembrando para você, substâncias químicas que são produzidas nas glândulas e são secretados diretamente na corrente sanguínea. Então a glândula produz e já secreta diretamente na corrente sanguínea. Então aqui são vários tipos de glândulas que nós temos lá no corpo. Falei para vocês da agora, o hipotálamo, eu tenho a hipófise, eu tenho a tireoide, eu tenho aqui as suprarrenais, eu tenho várias outras, né, glândulas, tanto na mulher quanto no homem. Lá na mulher eu tenho os ovários e no homem eu tenho os testículos, que também são glândulas do nosso corpo, que nós vamos estudar no momento mais oportuno. Então as glândulas endócrinas, elas não têm canais excretores, ou seja, ela não tem um canal que vai jogar a secreção dela para fora do corpo, ela não existe isso nela. Então as substâncias que são os hormônios, eles vão ficar dentro, vão permanecer dentro do sangue ou circulando na linfa. As exócrinas são ao contrário, por isso que endo vem de dentro, exo vem de fora. Então as exócrinas elas têm esses ductos excretórios, que vai jogar esse hormônio produzido, que é produzido para fora do corpo. Então ela tem um compartimento específico ou uma superfície para que ela faça isso. Eu tenho como exemplo a glândula sudorípara, que produz o suor e o suor sai. Tem as glândulas lacrimais, que vão produzir as lágrimas e as lágrimas saem. Tem as glândulas sebáceas, que fazem a produção de sebo, também para fora, colocam para fora do organismo, e assim sucessivamente. Como é que se classifica os hormônios? Eles têm hormônios do tipo esteroides, aí eu tenho colesterol, eu tenho córtex adrenal, tenho os ovários que produzem esse tipo de hormônio, tenho a placenta e tenho os testículos. Ó, testículo produz testosterona,
A placenta e o ovário vão produzir estrogênio e progesterona, que são hormônios femininos. O córtex adrenal, o cortisol e a aldosterona. E o colesterol, nós temos ali que eles produzem hormônios que são lipossolúveis, são solúveis em água, que são de fácil difusão, ou seja, que eles conseguem se espalhar bem rapidamente. Nós temos também os não esteroides, ou seja, tem os não lipossolúveis, que é aqueles que não são solúveis em água, tem aqueles que a gente chama de proteicos ou peptídeos, que eles são produzidos lá na tireoide, é o T3 e o T4, tem o da medula adrenal, que a gente chama de catecolaminas, tem também os aminoácidos, que são hormônios da hipófise, tanto da anterior quanto da posterior. Aí eu tenho no pâncreas, o pâncreas produz dois hormônios, insulina e glucagon, que estão lá relacionados com a questão da diabetes, do índice de nível de glicose no corpo. E as glândulas paratireoides, que são localizadas mais ou menos aqui abaixo, logo no início do pescoço, que produzem os hormônios paratireóideos. Característica da ação hormonal, só lembrando, ele vai agir no órgão específico, o órgão que contém, ele vai ter um mecanismo fisiológico, porque ele vai trabalhar nas funções, execução de funções de órgão, e ele tem um controle de secreção hormonal, ele vai controlar a quantidade de secreção